Oi, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Gente, eu tenho um relatão para trazer para vocês de um atendimento e de harmonização, uma situação que aconteceu pela clarividência e também pela incorporação de uma moça, uma amiga minha, que eu atendi no final de semana. Gente, foi muito, muito bom o atendimento. É uma pessoa que está recém terminado de namoro, rompeu recentemente. E aí essa pessoa me procurou e comentou comigo, falou: Lana, eu tô me sentindo muito cansada, tô sentindo que tem alguma coisa que não tá normal. E assim, né, ela discorreu sobre algumas questões de relacionamento, de como foi o término e tudo mais. E aí a gente, né, conversou um pouco ali, eu já trouxe algumas, né, trouxe umas orientações para ela, de como conduzir algumas questões para fechar o campo e não dar margem de acesso à drenagem espiritual, principalmente quando tem uma das partes, gente, que não aceita o relacionamento, não aceita o término, é muito desafiador, porque esse tipo de situação a pessoa acaba sendo como se fosse um obsessor mesmo, de encarnado para encarnado, ou seja, no mesmo plano, aqui ainda rola um ataque psíquico, rola magia de uma forma inconsciente, a pessoa quer que você não fique disponível, que você fique presa a ele ou a ela. Então, assim, tem várias situações que acontecem a nível mental e emocional que direcionam de uma forma magística a parte energética. E isso é muito complicado. Às vezes as pessoas não conseguem fluir no relacionamento porque elas abrem brecha no campo, se conectam à aura da pessoa que estava relacionando antes e não conseguem, então, fazer o corte para que o magnetismo esteja aberto, que a aura esteja aberta, receptiva. Então, eu atendo muitos casos assim. E aí, gente, foi muito bizarro, porque hora que ela foi para harmonização, que a gente começou a fazer o tratamento espiritual dela, eu vi uma entidade, ele estava ali, na verdade eu não tinha visto ele plasmadamente, visualmente pela clarividência, mas eu já sabia que nós estávamos sob a proteção de uma entidade que ia ajudá-la ali a fazer a limpeza. Pessoal, hora que eu comecei a fazer a harmonização, quando eu peguei na mão da assistida e fui trabalhar principalmente a mão, né, direita dela, fazendo o giro, né, que eu faço, a gente trabalha os chakras, a aura, tem alguns pontos específicos que a gente canaliza energia e de um ponto para o outro a gente faz a ponte energética para fazer a, fluir, fazer o movimento e descongestionar e harmonizar aquele ponto. Gente, no astral, na mão astral da assistida, e indo para o duplo, né, que é a região mais densa que a gente tem dentro da aura, que reflete a energia vital do assistido, da matéria, estava como se fossem várias aderências, tá? E parecia que ela estava com um anel no dedo. E aí, só que eu vi que ela não estava de anel e que ela não usava anel de compromisso. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, isso aqui tá estranho. Todo o lado direito dela estava ocupado. É como se a aura dela não estivesse aberta nesse ponto, retraída, e justamente aqui indo até para o dedo anelar. E aí eu comecei a perceber que aquilo era uma interferência, tá? De forma pensamento, indução do ex-parceiro. Gente, eu tive certeza, porque a gente começou a mexer essa energia e me veio toda essa indução pela clarividência, eu fiz a leitura dessa energia, e aí, de repente, o guardião incorporou no meu corpo astral, porque a gente tracionou essa energia, ela estava gosmenta, ou seja, não deixando a moça disponível, é como se isso estivesse afastando outras energias da aura, tá? Então, existem simpatias, feitiços, magias que atuam muitas vezes no campo do assistido, que é alvo daquela magia, daquele feitiço, e que gera um magnetismo de repelir pessoas, de empurrar
para que não haja, de fato, possibilidades de atração. E isso é um tipo de amarração. E aí eu vi aquilo, eu falei, cara, que interessante, olha como é que eu tô percebendo essa energia e tal. E aí o guardião veio, acoplou em mim, ele puxou pelo meu campo, a gente puxou, tracionou essa energia e começou a limpar. Nisso o guardião veio, começou a limpar toda a hora da assistida, tava cheia de buraquinhos. E aí, gente, o melhor também foi que, em conjunto, esse guardião foi em cima do rosto da assistida e ele fez assim, ó. Ele fez assim e foi puxando como se fosse um véu. Gente, um véu. Um véu magístico também, como se alguém estivesse tapando os olhos dela. Olha que coisa mais bizarra. E isso não era da aura dela, era como se fosse algo colocado ou direcionado, tá? Sentimentalmente ou, né, por provavelmente a pessoa que ela estava relacionando antes, por quê? Para que ela não, né, não consiga ver nada além, né, não tá perceptiva ou de alguma forma, né, trazer ela para um looping de pensamento, não deixar o caminho dela fluir. E aí juntou essas duas coisas e aí eu tive certeza, tá, que estava envolvido uma questão de indução, tá, de interferência. Pessoal, eu não estou falando aqui que a pessoa foi lá, fez um trabalho, né, assim, procurou alguém ou fez. Mas o simples fato da não aceitação do término, do rompimento, gera esse tipo de padrão. E o pior trabalho magístico, a pior magia que tem, gente, é a do pensamento de um sentimento, tá? Direcionado com determinada carga. E isso gera uma interferência na pessoa que está sendo alvo, tá? Do afeto. Então, a gente limpou, a gente fluiu essas energias, a gente retirou esse véu, a gente organizou toda essa parte energética da assistida e trouxemos energia de movimento, de expansão, movimentamos as energias de base dos chakras para abrir o magnetismo dela e deixá-la fluir dentro do que ela é. Pessoal, isso a gente pode considerar como um desmanche, tá? Um desmanche de magia, tá bom? Para fazer esse tipo de atuação, a gente precisa de um padrão de energia um pouco mais densificado, de ectoplasma, tá? Para poder tirar, né, esse tipo de formação na aura da pessoa, tá? São densificações e não é tão simples assim. Por isso que veio o guardião e usou a minha energia vital, meu ectoplasma, para a gente desfazer isso aí, tá bom? Então eu queria deixar esse relatão para vocês. E é isso aí, gente. Ó, você que terminou recente, que o ex ou a ex deu trabalho, gente, organiza a energia. Fecha as portas mentais, não dá acesso dessa pessoa a você, tá? Porque senão o seu caminho pode ser um pouco mais desafiador pelas interferências que acabam acontecendo. Se você fica revisitando conversas, fotos, fica, né, na escuta dessa pessoa, gente, corta pela raiz, tá? Cuidado com isso, porque isso pode prejudicar ou trazer potencial de interferência aí no caminho de vocês, tá bom? Beijo, paz e luz!